Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aí da nossa série, onde a gente vai arregaçar aí com toda a suíte de produtos da Elastic. Meu nome é Felipe Queiroz, sou engenheiro certificado Elastic e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho como que funciona e o que é o Elasticsearch de fato, do âmbito teórico e já ver um pouquinho algumas implementações práticas, já ver um pouquinho como é que a gente evolui os temas. Vou falar talvez um pouquinho de índice nesse vídeo, senão no próximo vamos ver como que fica. A ideia é não ter muita duração para não ficar cansativo e os conteúdos se atropelarem. Bom, Elasticsearch, pessoal, o que é, na minha opinião, né? Bom, a gente está sempre trabalhando aqui, vou tentar sempre trazer o maior embasamento, documentação, tal, para justificar meus pontos. Mas aqui, vou estar sempre trabalhando, vou estar falando assim com as minhas palavras. Então, para mim, o Elasticsearch é uma ferramenta de buscas onde você ganha performance e escala, cara. Ou seja, dentro do Elasticsearch você vai ter a possibilidade, como a gente falou no último vídeo, de buscar informação em terabytes de dados por hora, cara. Você tem a possibilidade de performar em cima de busca e você tem a possibilidade de ingerir uma quantidade muito massiva de dados. Só para dar uma ilustrada, a Uber utiliza o Elasticsearch para fazer a predição do tempo de chegada do seu motorista no Uber normal, né, nos produtos da Uber, e do Uber Eats, por exemplo, e para o mundo todo, utilizando Elasticsearch, é um cluster gigantesco que os caras trabalham. Então, provando aí que a ferramenta aguenta o tranco. E ali também possibilitando que você sempre trabalhe dentro ou muito próximo do tempo real que o dado é gerado. O que você tem ali de vantagem, né? Como é que ele trabalha? Como que é dentro do Elasticsearch? Né? Ele tem algumas interfaces, tem duas interfaces de comunicação. Para a gente vai dar um foco maior na interface HTTP REST. Ela é muito interessante porque para o desenvolvedor facilita muita coisa se ele já está mais acostumado ali com a interface HTTP, métodos HTTP, GET, PUSH, PUT, READ, DELETE, enfim, ele vai se adaptar muito fácil ao Elasticsearch. E com isso em mente, nada mais justo do que prosseguir, né? Falando ali de índices. Índices, na verdade, dentro do Elasticsearch, ele tem dois significados possíveis, né? Ele vai ser a estrutura do seu dado, o mapeamento do seu dado, bem similar ao que é o esquema no banco relacional. Só lembrando que o Elasticsearch ele trabalha num conceito de schema free. Ele não é schemaless, ou seja, ele vai ter ali uma estrutura de dados mapeada, só que ele não te força a definir isso em nenhum momento. Na verdade, você pode colocar os dados lá da maneira que você quiser. Tanto que isso faz ser comum muitas empresas começarem a utilizar Elasticsearch e não se preocuparem com o data type dos seus campos. Porque é tão natural ela simplesmente jogar os seus logs, jogar suas informações, que isso acaba ficando um pouquinho para trás e não é percebido. E um bom mapeamento pode te resultar a construir um cluster econômico em questão de storage, por exemplo, dentre outras vantagens. E índice, o outro significado, é os dados em si que você tem armazenados, ou seja, índice tem dois significados, mapeamento e o conjunto de dados ali que agrupam e formam o seu índice. Outras características bem interessantes, isso falando também de toda a stack, é que ela é open source, tem constantes contribuições da comunidade, está evoluindo constantemente, tem commit o tempo todo da galera, tem a galera testando o tempo todo e evoluindo o produto, e a Elastic alavancou bastante nos últimos anos aí por conta disso. Bom, agora para a gente sair um pouquinho aqui da teoria e já um pouquinho mais para prática. Então a gente tem aí onde a gente parou lá no primeiro episódio, que é o nosso ambiente aqui na instalação mínima do mínima, tudo rodando no localhost, nas portas padrão, tudo padrão, todos os nodes padrão. E a gente criou um carinha aqui chamado meu índice, underline doc 1, name Felipe Queiroz, status Certified Engineer. Beleza, que caceta é isso? Para explicar isso aqui palavra por palavra, vamos começar pelo put. O put, para quem está familiarizado, ele é um método HTTP que a gente comentou. Então significa que aqui a gente já está consumindo uma das características da nossa interface HTTP REST. Esse segundo cara aqui, meu índice, é
o que ele diz que é o meu índice. Aqui é a estrutura de dados, aqui é onde vão ficar armazenados seus dados. E para ilustrar o primeiro cenário de estrutura de dados, a gente tem a possibilidade de chamar uma API dentro do índice chamada mapping. E dentro do mapping a gente tem a nossa estrutura aqui criada. Dentro dessa estrutura a gente tem o nosso nome lá, que a gente declarou name, ele é do tipo texto. E dentro do name a gente tem um subcampo, né? Um multicampo, na verdade a palavra certa não é subcampo, é multicampo, que é name keyword, que é do tipo keyword. A gente vai ver ao longo aí do estudo de Elasticsearch qual que é a diferença de texto e keyword, como é que você difere um carinha do outro. E a gente tem o nosso status que respeita ali a mesma estrutura. Show de bola. Dando continuidade, a gente tem o doc. O doc nada mais é o tipo que rege o nosso índice. Ah, mas como assim, Felipe? O tipo. O tipo até a versão 5, ele era um metadado que poderia ter qualquer coisa. Ou seja, se você criasse um índice chamado Apache, só que dentro de Apache, a separação do seu log de erro e o seu log de acesso, que são coisas diferentes, seriam segregadas por tipo, não por índice. Ou seja, dentro do mesmo índice Apache, você teriam dois tipos diferentes lá dentro. A Elastic decidiu na versão 6 depreciar essa função porque causava alguns problemas de lentidão na hora de processar os dados. E a partir da versão 7 se tornou universal, que todo o índice vai ter o tipo _doc. Não tem mais variações do tipo, ele sempre vai respeitar isso aí. Muito cuidado caso você já trabalhe com a ferramenta, esteja migrando a versão 6.7. Pode ter alguns problemas aí nesse sentido. Um é o ID do nosso documento. Ou seja, para todo dado que você vai jogar lá no Elasticsearch, você vai gerar um ID para ele. E a partir desse ID, você consegue manipular as informações que você armazenou lá. E também buscá-la individualmente pelo próprio ID. Como, por exemplo, nesse get aqui que eu trouxe o documento tranquilamente, cara. A versão dele, porque eu dei uma atualizada lá no vídeo passado, enfim. E show de bola. Name. Name a gente viu lá no nosso mapeamento, que é um campo. E aqui, seguindo a estrutura de valor, né? A gente tem a estrutura de chave-valor, que é um JSON aqui dentro. Ou seja, a gente invocou um método put dentro do índice, meu índice, o tipo padrão _doc no ID de documento 1. E dentro dele a gente passou o campo name, status com esses valores. O Elasticsearch, a gente viu aqui alguns exemplos, né? O que é um índice, o que é um tipo de um índice e tal, não sei o que é um mapeamento. Ele tem algumas N outras possibilidades que a gente vai vendo ao longo, como por exemplo de busca. Por exemplo, vamos supor que eu sei que eu só tenho um documento aqui, mas vamos supor que eu quero buscar todo mundo que se chama Felipe. Vamos supor que eu tenho mais documentos, né? Eu poderia chamar o meu índice, chamar uma das APIs que você tem disponível, tem várias, mas é uma das principais, que é o search. Passar um corpo no nosso documento. Eu vou escrever bem rapidamente. A gente está usando aqui o método match dentro da API de query. Ou melhor, o método query match. E a gente quer buscar dentro do campo name o valor Felipe. E aí a gente tem um retorno positivo aqui, dentre outros valores aí que a gente vai ver bastante no nosso tópico de buscas. Enfim, pessoal, a gente conseguiu entender aqui como funciona um pouco o Elasticsearch, de um ponto de vista mais teórico. Conseguimos entender aqui na prática, né, o que a gente fez no nosso primeiro capítulo, dentro do Elasticsearch, dentro de alguns conceitos que a gente falou, índice, interface HTTP, enfim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o GitHub do projeto do Elasticsearch, né? Vocês podem ver lá os commits, né? A gente falou de ser open source. E ao longo da série a gente vai vendo ingestões mais cabulosas, a gente vai fazer alguns laboratórios bem insanos e pegar todo o conceito no geral. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e tchau!